Depois nós vamos aqui com a Luana. Tá tudo bem, né? Tudo Sempre ótimo. firme, né? Com certeza. Sempre feliz, né? Daqui a pouco o momento é um momento econômico, mas nós vamos a esse resumo do que aconteceu. Ela vai comentar sobre esse resumo e depois o momento econômico. E eu quero falar com você pelo 25820500. Sei que depois nós vamos aqui com a Luana. Tá tudo bem, né? Tudo Sempre ótimo. firme, né? Com certeza. Sempre feliz, né? Daqui a pouco o momento é um momento econômico, mas nós vamos a esse resumo do que aconteceu. Ela vai comentar sobre esse resumo e depois o momento econômico. E eu quero falar com você pelo 25820500. Sei que depois nós vamos aqui com a Luana. Tá tudo bem, né? Tudo Sempre ótimo. firme, né? Com certeza. Sempre feliz, né? Daqui a pouco o momento é um momento econômico, mas nós vamos a esse resumo do que aconteceu. Ela vai comentar sobre esse resumo e depois o momento econômico. E eu quero falar com você pelo 25820500. Sei que... Como você pode conferir aqui dentro da Nação, muitas coisas surpreendentes acontecem. Olha, uma coisa que chama muita atenção, aquela senhora que há pouco falou que veio de Arraial do Cabo. Gente, é uma viagem. São mais de 2 horas para chegar aqui no Rio de Janeiro e mesmo assim ela passou por cima de tudo e chegou na Nação e está conseguindo resultados muito positivos, como aquele rapaz também que teve um incêndio na loja e aqui dentro ele conseguiu garra, vontade de começar de novo e já está com uns negócios de vento em popa. Também teve aquele senhor lá no início dessa reportagem que você acabou de assistir, ele trazendo os contratos aqui para apresentar. Mas espera aí, ele falou inclusive que conseguiu comprar a casa própria dele. A gente acompanha todo dia os noticiários, né, de que a indústria teve queda, de que aumentaram os preços do imóvel, como você vai conferir mais notícias daqui a pouco aí. E como é que essas pessoas fazem para ter a chave do sucesso, o segredo, para conseguirem estar blindadas de tudo isso que acontece lá fora e conseguir sucesso aqui dentro da Nação dos 318? Isso é uma coisa que você vai descobrir na segunda-feira, quando você vier aqui nos 6 horários da reunião que acontece aqui na Catedral de Del Castilho. E agora eu quero te convidar para assistir conosco o Momento Econômico, onde você vai acompanhar as notícias que acontecem no Rio de Janeiro e no mundo. Confira as principais notícias de economia que são destaque nesta quarta-feira. Ranking de corrupção coloca Brasil em 69º lugar entre 175 países. Estudo da Transparência Internacional analisa a percepção de corrupção. Dinamarca é o país menos corrupto entre os avaliados. Preço dos imóveis cai em termos reais em novembro, diz Fipesap. Alta na média dos preços ficou abaixo da inflação do período, diz pesquisa. Metro quadrado do Rio de Janeiro e São Paulo continuam sendo mais caros. Produção industrial fica estagnada em outubro, mostra IBGE. 16 dos 24 ramos pesquisados registraram queda em outubro. Setor industrial acumula queda de 3% em 10 meses do ano. Faturamento da indústria cresce 3,1%, mas emprego cai pelo 8º mês. Alta em outubro não reverte resultado negativo do ano. Emprego na indústria caiu 0,1%, mas salários cresceram 0,7%. Pirataria pela internet já movimenta 800 milhões de reais no país. Negociação online cresceu 30%. Página na web terá piratômetro digital. E o que você pode acompanhar aí são inúmeros os contrapontos, né? A indústria aí cresceu 3,1%, segundo a Confederação Nacional da Indústria. Mas esse valor ainda é muito baixo, embora essa seja a 4ª alta consecutiva no mês. Se compararmos o mesmo período de outubro do ano passado, o crescimento foi de 2,7% e ainda tem uma certa defasagem aí. Essa queda foi muito brusca e, segundo a presidência da Confederação Nacional da Indústria, o emprego com isso ainda está muito fraco. As indústrias estão fechando as portas cada vez mais. Uma outra coisa muito interessante, né, com tudo isso, é que os empregos, aliás, os salários tiveram uma alta aí muito pouco significativa, de 0,7% na indústria. Mas isso também
prejudica com que todo o segmento volte a novas contratações. Uma outra coisa que chamou a atenção aí, ó, é que subiu o preço dos imóveis, principalmente no Rio de Janeiro, mas esse preço subiu muito menos que a inflação. Nas notícias de ontem, a gente trouxe também que diminuiu aí a venda de automóveis aqui no Rio de Janeiro, segundo a Confederação também, segundo a Federação, esse número caiu em 3,5%, mas o presidente do setor afirma que foi por conta do menor número de dias úteis nesse mês de novembro. Mas com tudo isso aí que a gente tem acompanhado, o que a gente percebe é que o Brasil vive um momento de recessão técnica, né, que é quando é registrada a segunda baixa no trimestre do PIB. Então, quer dizer, tem alta de inflação, tem a maior dificuldade na obtenção de créditos, juros altíssimos. Então, todos esses fatores vão impactar na economia de uma forma geral. Como é que você está se planejando e se preparando para estar blindado contra tudo isso? Isso é o que você vai descobrir aqui. Não é isso, pastor Marcelo? É aí que entra a fé. É o que a gente está falando. Olha só coisa negativa. É as indústrias que estão caindo, aí as grandes são atingidas, vão atingir os pequenos.